precisamos entender que a Bíblia, ela é um espelho a qual a humanidade precisa se ver através dela, porque tudo que está escrito revela algo, tudo que foi escrito revela algo sobre nós. E nós vamos ver que todos os personagens bíblicos citados, todos os personagens bíblicos que são mencionados na Bíblia, eles têm uma importância espiritual, e eles revelam algo em nós, e que também está ligado ao nosso coração. Todos os personagens bíblicos, se você pegar e fizer um comparativo, você vai ver que em algum momento da sua vida, você já teve algo parecido com algum desses personagens. Por isso que o apóstolo Paulo, ele começa a dizer: não se esqueçam daquilo que aquele povo viveu, porque o apóstolo Paulo, ele começa a relembrar dos milagres, das benfeitorias que o Senhor havia feito no deserto. Só que havia um problema na igreja de Corinto, porque era uma igreja muito grande, era uma igreja que tinha muita fama, muitos dons, e por causa de ter muitas coisas, era uma igreja que estava se perdendo. E aí nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele entendendo isso, ele escreve uma carta para Corinto, para apresentar algo à igreja de Corinto, porque eu entendo que aquilo que nós ouvimos nos direciona, mas aquilo que nós nos alimentamos, isso nos governa. E o tema dessa ministração é: conhecendo quem me governa. Então todas as vezes que nós ouvimos algo, nós somos direcionados para um lugar, mas quando nós nos alimentamos de algo, nós somos governados por aquilo. Repare que quem se alimenta do ódio é governado pelo ódio, quem se alimenta do pecado é governado pelo pecado, quem se alimenta da alegria é governado pela alegria, mas quem se alimenta de Cristo é governado por Cristo. E nós precisamos discernir quem nos governa, porque mais importante do que se alimentar é saber de quem nós estamos nos alimentando, é saber do que nós estamos se alimentando, porque não tem como nós conhecermos quem nos governa sem antes nós decidirmos por uma transformação. Nenhum governo ele começa sem antes existir uma transformação. Se você for para o campo da política, você vai ver que sempre antes de alguém governar, é apresentado um plano de governo, porque o governo que está para entrar, ele vai apresentar algo que ele vai transformar, que o antigo governo não fez. Então toda transformação, ela só acontece para que um novo governo chegue. E aí nós vamos ver que em Romanos capítulo de número 6, versículo 16 diz: vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? O apóstolo Paulo, ele começa a escrever, e é interessante que a primeira parte do versículo diz: por acaso vocês não sabem que vocês se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Em outras palavras, nós podemos dizer: por acaso nós não percebemos que nos tornamos escravos daquilo que decidimos nos alimentar? Podem ser escravos do pecado que conduz à morte, ou podem escolher a Deus que conduz à vida e à justiça. O apóstolo Paulo, ele abre os nossos olhos para entender que aquele que se alimenta do pecado, ele está propício e vai ser governado até chegar o dia da sua morte. Mas aquele que é governado por Cristo, ainda que morra no último dia, vai ressuscitar, e juntos nós iremos para Canaã celestial, e teremos um novo corpo glorificado, porque escolhemos ser transformados para viver o governo de Cristo. E é interessante que a Bíblia diz no livro de Jeremias que o coração do homem ele é enganoso, e ele é mais enganoso do que todas as coisas. E o que me chama a atenção é que algumas versões vão dizer que ele é desesperadamente corrupto. O coração do homem é um coração enganoso. Ninguém pode dizer: eu conheço o coração do fulano, eu conheço o coração do ciclano. E talvez você se escandalize, mas nem a minha esposa conhece o meu coração, e nem eu conheço o coração da minha esposa. O único que conhece o íntimo e o escondido dos nossos corações é Deus. E quando Jeremias escreve: enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto, outras versões vão dizer: e anseia pela corrupção. E aí nós vemos no livro de Provérbios, o Salomão ele aconselhando: de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Lucas capítulo de número 6, versículo de número 45 diz que a boca, ela transmite aquilo que o nosso coração ele está cheio. Isso virou até um jargão popular, um ditado popular, todo mundo fala. E Mateus capítulo 15, versículo 19 diz que do coração procede as coisas.
Então logo eu entendo que o governo, ele não se vê pelos olhos, mas ele se vê pelo nosso coração. O governo, ele não se vê por aquilo que eu toco, mas se vê por aquilo que eu transmito através da minha vida. O mesmo coração que habitou na vida de Noé, habitou na vida de Abraão, na vida de Caim, na vida de Jacó, na vida de José e tantos outros personagens, e muitos outros que nós podemos lembrar nos dias de hoje. Mas a pergunta não é quem foram esses homens, a pergunta é quem nós estamos nos tornando, vendo histórias que nós estamos lendo na Bíblia. Porque nós temos exemplos de pessoas a se seguir, e nós temos exemplos de pessoas a não seguir. Então a pergunta não é quem foi Abraão, a pergunta é que testemunho gerou Abraão para que transforme a sua vida para se achegar mais próximo de Cristo. E é interessante que um dos primeiros corações que nós sempre ouvimos falar na Bíblia é o coração de Caim. Sabe, antes de Caim houve outras pessoas. Teve Adão, teve Eva, teve Abraão, teve Noé, Jacó, teve muitos homens, muitas mulheres. Mas o primeiro coração que nós podemos ver e nós podemos analisar, e eu gostaria muito que você analisasse o contexto dos dias de hoje, é o coração de Caim. Gênesis capítulo de número 4, versículo de número 7, vai narrar a história de Caim. O capítulo de número 4, na verdade, começa a citar, e o versículo de número 7 é interessante, porque a Bíblia diz que antes de Caim cometer qualquer coisa, o Senhor diz: se por acaso você fizer o bem, não será aceito. E existem muitas pessoas nos dias de hoje que o Senhor está alertando: se você não fizer o bem, não será aceito. Mas o Senhor, Ele avisa antes de qualquer condenação. Amós capítulo 3, versículo número 7 diz: certamente o Senhor, o soberano, não fará nada antes de comunicar aos seus servos, os profetas. Então, às vezes nós pegamos, mas o Senhor não me avisou, o Senhor não me disse, o Senhor não me alertou. Não é que o Senhor não te alertou, é que o seu coração estava tão fechado para a rejeição que um dia você escutou, que a partir daquele momento assassinar um irmão era o menor dos problemas. O coração de Caim, ele é um coração que revela inveja, porque um irmão conquistou um milagre. O coração de Caim, ele não consegue ser corrigido, e a resposta do coração de Caim, a correção, é a violência. Quando ele é corrigido, ele não aceita, e além do mais, ele vai atrás daquele que feriu e mata. Daquele que conseguiu receber a bênção, ele vai lá e mata aquela pessoa. Caim é a figura de uma pessoa que literalmente rejeitou a graça, que decidiu não matar o pecado, mas decidiu ser governado por ele. E talvez você está aqui nessa noite e você passou por muitos momentos na sua vida, você passou por vários desafios. Só que eu quero dizer algo para você: não permita que o seu coração se torne como o coração de Caim. Não é porque o seu irmão foi abençoado hoje que significa que você não será abençoado amanhã. Não é porque ele conquistou uma posição hoje que significa que você não vai conquistar amanhã. Há um tempo determinado para todas as coisas, e se o Senhor decidiu abençoar o teu irmão hoje, celebre com ele, porque aqueles que celebram os frutos um dos outros, amanhã você vai ter o seu irmão celebrando com você. Acontece que nós muitas vezes não conseguimos celebrar os frutos dos nossos irmãos. Nós preferimos dizer: foi sorte, eu tenho mais estudo do que ele. Existe uma sigla que diz aí que foi pelo QI que ele conquistou, pelo quem indica. É porque é amigo, é porque é parente, é porque ele tem algo. E entenda algo: o governo de Deus não funciona como o governo humano. O governo humano, você precisa ter contatos. Com Deus você precisa ter intimidade. Deus, ele não vive de contatos. Deus, ele não vive de conversas aleatórias. Deus vive de intimidade. E o coração de Caim não entendeu isso. O coração de Caim não conseguiu entender que se ele fizesse o bem, também seria aceito diante de Deus. Se ele tivesse preparado a melhor oferta para Deus, talvez se ele fosse novamente e feito tudo novamente, Deus teria aceito a oferta dele.
Mas o coração de Caim revela que a pessoa, quando ela está entregue, sendo governada pelo ódio, nem sequer ela lembra que um dia pode haver uma nova oportunidade de se apresentar diante de Deus e dizer: Deus ainda vai me usar, Deus ainda vai fazer, Deus ainda vai fazer algo na minha vida. E aí é interessante, porque o coração de Caim, ele revela que o governo pelo ódio te leva a matar o seu próprio irmão. E sabe o que é o pior de tudo? É que quando Deus chega para Caim e pergunta: Caim, aonde está o seu irmão? Como se Deus não soubesse o que Caim já tivesse feito. Caim, ele olha e responde ao Senhor e diz: Senhor, por acaso eu tenho que dar conta do meu irmão? Sabe, irmãos, entenda algo. Existem tempos que Deus escolhe, e não cabe a eu, não cabe a você discernir qual é o tempo. Cabe a nós vivermos o tempo. Então, se o teu irmão está prosperando, celebre com ele. Se o teu irmão está conquistando, celebre com ele. Para que deixar a inveja tomar conta do coração, ao ponto de você matar o seu irmão? E esses dias eu até escrevi sobre Jacó. O pior erro de Jacó foi dar atenção para uma túnica manchada de sangue. E é o que está acontecendo. Muita gente está vendo a túnica manchada de sangue e está dizendo: morreu. Mas na verdade José não estava morto, não. José estava sendo levado para o propósito de Deus. Nós temos o costume de dar conversa para aquilo que chega primeiramente. Porque eu ouvi que o irmão falou isso. Porque o pastor falou aquilo. Não olhe para a túnica manchada de sangue. Olhe para o Senhor. E se você ainda desconfiar, procure o seu irmão. Então o coração de Caim, ele revela em nós o desejo de ser governado pelo ódio, pelo pecado. Só que não para por aí, porque o segundo coração é o coração de Jacó. Como eu disse, Jacó, ele preferiu dar atenção para uma túnica manchada de sangue. Ele preferiu olhar e dizer: o meu filho morreu. Ele preferiu dizer isso, preferiu dar ouvidos a essas pessoas, do que tentar procurar o seu filho. E o coração de Jacó, ele tenta conquistar as bênçãos por méritos humanos. O coração de Jacó é aquele coração que quando Deus não abençoa, eu vou dar um jeito de ser abençoado. Se Deus não faz, eu vou dar um jeito de fazer, porque já fazem tantos anos que Deus prometeu e não acontece, então eu vou dar um jeito. Nem que for preciso eu passar os meus irmãos para trás, mas eu vou conquistar, porque se Deus disse que é meu, é meu. Mas entenda algo: tudo aquilo que é conquistado embaixo de trapaça, uma hora o Senhor vai cobrar. E nem que o Senhor precise te ferir, Ele vai te ferir para te lembrar que você não é enganador, que você não é uma pessoa que precisa passar os outros para trás, mas você precisa lembrar que você é filho e filho da promessa. Então Jacó é o tipo de pessoa que faz tudo pela presença, até mesmo trapacear para conseguir a atenção de Deus. Se for necessário, eu até trapaceio para dizer que eu sou mais espiritual que o meu irmão. Só que eu quero dizer para você que você pode trapacear e mostrar para os seus irmãos que você é mais espiritual. Mas o Deus que nos vê do céu, Ele não ouve aqueles que são trapaceiros. O Senhor, Ele não compactua com trapaças. O Senhor, Ele não compactua com corrupção. E Jacó, nós vamos ver que em Gênesis capítulo 32, versículo 25, ele foi transformado. Porque nós precisamos entender que a luta dele gerou essa transformação. Então entenda, talvez até hoje, nós até estávamos falando no discipulado na sexta-feira, talvez a pessoa venha e diz assim: mas eu fiquei 30, 40 anos fazendo o que não devia, e aí em 3, 4 meses eu quero que Deus resolva a minha vida. Irmãos, o Senhor, Ele não é uma lâmpada mágica. Não é, pastor. O Senhor não é uma lâmpada que você vai fazer 3 pedidos e Deus vai transformar a sua vida. A Bíblia diz: certamente o que o homem plantar, certamente ele colherá. Se vai durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu não sei. De uma coisa eu sei: a colheita com Cristo é bem melhor do que colher sem Ele. Então, enquanto Caim rejeita a correção, em Jacó, nós vemos que Deus, Ele não rejeitou Jacó por ser enganador, mas por causa da luta de Jacó, ele foi transformado. Então,
em Caim, nós encontramos um coração que não aceita a correção, mas nós vamos ver em Jacó um coração que luta para ser transformado. Então a bênção, ela pode até vir, mas ela só virá quando a sua identidade for transformada. Deus, Ele não vai liberar da maneira que você está, porque Ele sabe que se hoje Ele te der dinheiro, você some da igreja. Ele sabe que se hoje Ele te abençoar com um carro, você nunca mais aparece na igreja. Ele sabe que se hoje Ele te der uma condição financeira, você desvia, e é por isso que o Senhor não dá. Agora, quando o coração for transformado, e nós fizemos como Ana disse ao Senhor: se o Senhor me der um filho, eu devolvo ao Senhor. O dia que você dizer: Senhor, se o Senhor me der se o Senhor me der as finanças, eu devolverei ao Senhor, eu aplicarei na casa do Senhor, certamente o Senhor te abençoará, porque o dinheiro não está no seu coração, mas é o amor por Cristo, é o amor pela obra. Então o coração de Jacó nos revela que toda trapaça não atrai a presença de Deus. Não adianta, irmãos, pode ter performance, pode ser usado, pode ser levantado, mas o coração de Jacó, que decidiu trapacear e não quer ser transformado, não atrai a presença do Senhor. E nós vamos ver Jacó lutando com um homem, e o homem, vendo que Jacó não ia desistir, ele diz: o que você quer que eu faça? A gente até canta, né? Jacó segurou o anjo, né? A gente até canta. Ó, é antiga essa aí, agora me senti. E aí, nós até cantamos, só que é lindo nós vemos a história. Agora, o duro é aceitar ser ferido por Deus. Porque muitos de nós estamos preparados: não, Senhor, me dá a minha bênção para depois subir. Mas a gente não conta depois que ele foi ferido e teve o nome transformado, teve o nome mudado. E aí nós vamos ver que o coração de Jacó, ele decide trapacear. Mas tem um coração que ele é pior do que o coração de Jacó. Tem. Existiu um homem no livro de Mateus, capítulo de número 2, do versículo 1 ao 18, você vai ver a história desse homem, por nome de Herodes. O coração de Herodes é o coração de alguém que recebe a notícia de um irmão que está sendo levantado, está sendo abençoado, e esse irmão fica perturbado, porque se aquele irmão se levantar e se tornar o que estão prometendo, ele vai perder o poder que tem. O coração de Herodes é o coração daquela pessoa que se vê o irmão sendo levantado. Ele diz: eu não posso deixar ele ser levantado, porque se ele for, eu vou perder o poder, eu vou perder a posição, eu vou perder o governo, eu vou perder o trono. Só que entenda algo: se você está querendo posições e governos nessa terra, você vai ter, fique tranquilo. Mas nenhum governo, tronos, posições nessa terra te darão passaporte para ir para o céu, a não ser a vida de renúncia. E o coração de Herodes, ele tem o medo de perder o poder. Então, pelo medo de perder o poder, ele mata, até se for preciso, os inocentes. Por quê? Porque eu sei que se levantar, eu vou perder o poder. Então eu começo a matar. E como que eu mato? Disseminando fofoca. Eu mato disseminando aquilo que não é verdade sobre os meus irmãos. Eu começo a matar as pessoas dizendo: ele diz que é, mas não é. Ele diz que ora, mas não ora. Ele diz que jejua, mas não jejua. E quem somos nós? Como podemos aferir a vida espiritual do nosso irmão, senão o Deus que está no céu? E o coração de Herodes, ele tem o medo de perder o poder, porque para Herodes, ele é um homem que ele conhece a profecia. Só que o pior do coração de Herodes é que conhece a palavra, só que ele decide matar para não perder o controle. Ele sabia que viria o Messias, ele sabia que viria aquele que ia trazer a restauração de Israel, mas mesmo sabendo a palavra, ele decidiu matar todos os meninos para que ele não perdesse o controle. Só que há um problema nisso tudo para aqueles que decidem ter o coração de Herodes, porque se esquecem que Herodes pode ter até o coração que mata aqueles que estão se levantando por um propósito, mas tem um Deus no céu que guarda aqueles que ele selecionou para viver o propósito. Herodes tenta matar, mas Deus não deixa matar. Herodes tenta levar cativo, mas Deus não deixa levar cativo. Herodes tenta abafar o que está acontecendo, mas Deus não disse: se eu levantei, vai acontecer.
Então não é você que vai parar o plano que Deus tem na vida do seu irmão ou na sua vida. Se Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. Então não adianta, irmão. E eu estou falando de homens que o apóstolo Paulo estava lembrando. Lembre dos seus antepassados. E da mesma maneira eu estou dizendo nessa noite, lembre de alguns personagens bíblicos e comece a ser transformado. Porque o coração de Herodes, ele gera algo interessante, porque ele tem o poder, mas ele não tem temor. E quando você tem poder e você não tem temor, você mata pessoas. Quando você tem poder, mas você não tem temor, você mata pessoas. Porque quem governa pelo medo já perdeu o governo. Mas eu tenho medo de perder. Não, você já perdeu. Mas eu tenho medo de alguém. Não, você já foi. Porque o reino de Deus sempre vai ameaçar os reinos que são construídos pelo ego humano. Então, enquanto nós construímos os nossos castelos de areia, Deus vem desconstruindo. Se Herodes achou que ia criar um reino eterno, um reino inabalável, Deus vem desconstruindo com um homem nascido numa manjedoura simples. Então, se você precisa lembrar alguém que você tem autoridade, sinto muito em dizer, mas você já perdeu a sua autoridade. Se você precisa lembrar o seu filho que você é pai, que você é mãe, perdão e me perdoem, depois conversem com Jesus, mas é porque certamente os seus filhos um dia deixaram de ver pai e mãe. E aí nós vamos ver o coração de um homem chamado Judas. E o relógio não me ajuda, mas eu vou chegar lá, eu vou concluir, eu creio, vai dar tempo, o coração de Judas, né? Aí nós vemos Herodes, que ele tem o medo de perder o controle, ele tem o medo de perder o poder, então ele vai matar os inocentes. Mas agora tem um contraponto, o coração de Judas. E o coração de Judas nos mostra que é perigoso andar com Cristo e não pertencer a Cristo. Porque Judas, ele viu os milagres. Judas foi escolhido pelo Senhor. Você vai ver a história no livro de Mateus, capítulo de número 27, versículo 3 ao 5. A Bíblia vai dizer que Judas, ele tem um nome chamado remorso. Está ali? Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus tinha sido condenado à morte, encheu-se de remorso. O remorso, ele faz o homem a olhar, sabe para quê? Quando você tem remorso, você olha para o pecado. Só que Cristo, quando ele veio e morreu por nós, não foi mais para que você olhasse para o pecado, mas que você olhasse para ele. Por isso que o remorso, ele é diferente de arrependimento. O remorso te faz olhar para as suas culpas, te faz olhar para o seu pecado, te faz olhar por aquilo que você fez. Só que o arrependimento te faz olhar para a graça, para aquilo que Cristo pagou por mim e por você. Podemos errar sim, podemos pecar sim, mas nós vemos no livro de 1 João dizendo, nós temos em Deus um advogado, o Cristo, o justo, e ele sim pode interceder por cada um de nós. Só que Judas não entendeu isso. E na verdade Judas, ele não entendeu porque ele não quis. Judas, ele decidiu. Judas, ele decidiu não pertencer a Cristo. Judas, ele decidiu não ouvir os ensinamentos de Cristo. E há um perigo, porque você pode passar anos na igreja, você pode ser pastoreado por um dos melhores pastores, você pode ser liderado por um dos melhores líderes da nação brasileira, mas se você não se decidir a pertencer a Cristo, o seu coração não pode ser transformado, porque o único que pode gerar transformação no homem é Cristo. Então nós vamos ver que Judas nos ensina sim, que é possível você andar próximo de Jesus. É possível sim você testemunhar os milagres de Jesus. Mas ainda assim é possível você não andar com Ele. Ainda assim é possível você não pertencer a Ele. Ainda assim é possível você não entregar o coração a Ele. Porque a culpa
que não acompanha uma transformação é remorso. Judas, ele teve remorso, ele não teve arrependimento. Se ele tivesse se arrependido, certamente a graça o alcançaria, mas ele decidiu que aquela culpa fosse o fim da vida dele, e ele decidiu não se transformar, então ele tem remorso. Então entenda algo, Judas, ele abandona a Cristo quando as suas expectativas pessoais não são atendidas. Por quê? Pessoas que servem a Cristo por causa das suas expectativas pessoais nunca estiveram de olho no céu, sempre estiveram de olho nas coisas terrenas, porque se eu servir a Cristo, Ele pode me dar uma casa, se eu servir a Cristo, Ele pode me dar uma casa. Mas Judas, ele achou, eu achei que Jesus seria aquele que viesse transformar tudo, revolucionar tudo, eu achei que nós seríamos príncipes nessa terra, teríamos reinados, poderes, mas Cristo vem dizendo na contramão, não, larga tudo, abandona tudo, deixa tudo, se você quiser me servir. Então o coração de Judas não perde Jesus por causa da falta de conhecimento, mas perde Jesus porque negociou os seus valores. Ninguém aqui vai perder Cristo por falta de conhecimento, porque a Bíblia diz, se alguém aqui tem falta de sabedoria, Tiago diz, se alguém tem por falta sabedoria, peça a Deus que o dá de graça. Então ninguém perde a Cristo por falta de conhecimento, ninguém perde a Cristo porque não ouviu falar de Cristo. Nós começamos a perder a Cristo quando nós começamos a negociar aquilo que outra hora é princípio. Nós começamos a negociar a nossa vida de oração, nós começamos a negociar a nossa vida de adoração, nós começamos a negociar os momentos com Cristo para passar momentos de alegria, porque o que importa é eu ser feliz. Mas Judas, ele vem mostrando que é possível nós andarmos com Cristo e não sermos transformados por Ele. Então talvez você está aqui nessa noite e o seu coração se parece com algum desses homens até agora, e daqui a pouco melhora, porque tem algumas pessoas também que foram exemplos de coração a ser seguido. Só que entenda algo, até aqui nós falamos de homens que não foram exemplos, e talvez você se espelhou em algum deles. Tem algum problema? Não. Por quê? Porque a Bíblia diz que enquanto existe fôlego, há esperança. Então se você está aqui respirando e ouvindo, ainda existe lugar para você ser transformado. E aí, nós vamos para um coração de um homem, por nome de Pilatos. Mateus capítulo de número 27, versículo de número 24. E aqui vai doer um pouco, mas como a pastora disse, vai doer, mas vai curar. Capítulo de número 27, versículo de número 24 diz: Pilatos viu que de nada adiantava insistir e que um tumulto se iniciava. Assim, mandou buscar uma bacia com água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. O coração de Pilatos, ele mostra que por causa da neutralidade de alguns, inocentes estão morrendo. O coração de Pilatos mostra que a neutralidade de uma igreja pode matar uma geração e um propósito que está nascendo. Porque Pilatos achou que lavando as mãos ele estaria inocente daquele sangue. Mas, entenda algo, você pode lavar as suas mãos diante dos homens, mas quando chegar no céu, o Senhor vai pedir, me mostre as suas mãos. E diante do Senhor não adianta pedir bacia com água, porque a sua neutralidade permitiu que pessoas morressem para o propósito que Cristo tinha. Nós vamos ver que a neutralidade de uma igreja está matando pessoas. No livro de 1 Reis, capítulo de número 3, versículo de número 19, conta a história de duas prostitutas que tiveram filhos. E aí a Bíblia diz que o bebê de uma delas estava deitado e essa mulher deita sobre o bebê e ele morre. Por causa do sono da igreja, muitas pessoas estão morrendo. Por causa do meu sono, do seu sono, muita gente está morrendo. E o coração de Pilatos é: eu não tenho nada a ver com isso. Famílias estão sendo destruídas, eu lavo as minhas mãos, a minha família está tudo bem. Pessoas estão sendo atacadas, o meu ministério está indo muito bem, eu lavo as minhas mãos. O meu reinado
está prosperando, se o meu irmão está passando por dificuldade, é ele com Deus, eu lavo as minhas mãos. O maior problema de Pilatos é ficar em silêncio diante do erro. Quando você vê alguém errando e você não corrige, você tem o mesmo aspecto de Pilatos, que não consegue corrigir. Por quê? Se eu corrigir, eu vou ser o chato. Queira ser o chato na terra, para ser bem recebido no céu. A omissão de Pilatos estava causando a morte de um sangue inocente. Mas André, era a propósito. Mas eu não estou dizendo de propósito, eu estou dizendo da atitude de Pilatos. Pilatos poderia ter assumido a responsabilidade de dizer: eu sei que é sangue inocente. Ele tinha o poder para dizer: mas vou matar. Ou dizer: não vou matar. Mas ele decidiu ficar neutro. E é um perigo quando nós nos tornamos neutro em algumas coisas. Tem pessoas que já não debatem mais muitos assuntos, porque diz: já não compensa, aquele familiar não vai se converter mesmo, aquela pessoa já não quer ouvir mais. E aí, pelo cansaço, porque o começo do texto diz que Pilatos, ele percebe que de nada adiantava, a multidão continuava a fazer o seu motim, a sua rebelião, e Pilatos foi vencido pelo cansaço. A igreja que é vencida pelo cansaço se torna omissa espiritual. Por quê? Porque às vezes as pessoas vão estar pregando de novo isso. Sim, porque é os mesmos pecados, é as mesmas coisas. E nós não precisamos enfeitar a palavra é a mesma. É aquilo que João Batista estava dizendo no deserto: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. E é interessante que João Batista, ele estava no deserto comendo mel e gafanhoto. E uma vez eu estava meditando nisso, eu falei: Senhor, por que mel e gafanhoto? E o Senhor me disse: porque todo homem de Deus que se levanta para profetizar contra o pecado vai se alimentar daquilo que tenta destruir a igreja. E João Batista estava se alimentando daquilo que destruía a lavoura. Aí nós dizemos: não, mas está difícil. A Bíblia diz em 1 Pedro que Cristo, se eu não me engano, o capítulo está na Bíblia, esqueci. Pode esquecer, né? A Bíblia diz em 1 Pedro que Cristo sofreu no corpo, porque Ele decidiu romper com o pecado. E aí nós achamos que nós vamos romper com o pecado e não vamos sofrer. E o coração de Pilatos revela que não adianta você lavar as mãos e sujar a sua consciência. Não adianta, porque quem não decide pela verdade, decide contra ela. Se você não se posiciona pela verdade, você já se decidiu contra ela. Mas é meia verdade. Então é mentira. Porque a Bíblia diz que o Espírito conduzirá a toda verdade. Ele não diz assim: e o Espírito conduzirá algumas coisas que são verdades e outras não. Ele diz a toda verdade. Então o coração de Pilatos, ele se silencia diante de uma multidão que tenta matar inocentes, diante do inferno que tenta pegar todos os dias vidas e levar para aquele lugar. Nós não podemos nos silenciar, nós não podemos ter o coração de Pilatos, nós não podemos ter o coração de Herodes, o coração de Jacó, de Caim. Mas agora melhora um pouco, porque existe um homem que é um modelo depois de Cristo para nós, e todo mundo conhece. Vamos ver se a igreja sabe. Alguém arrisca dizer? Quem? Davi. Irmãos, existiu um homem por nome de Davi. E esse homem é interessante, porque a Bíblia diz que ele era o homem segundo o coração de... E sendo ele segundo o coração de Deus, foi um homem que pecou, foi um homem que matou, foi um homem que assassinou, foi um homem que pegou o esposo da irmã Betseba, a esposa, mas pegou o esposo, colocou na batalha, para matar ele, para daí usufruir da esposa do irmão. Esse é Davi.
Esse é o irmão que pega aquilo que é propósito, mata na guerra e depois vai tentar se aproveitar dos propósitos que não é dele. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele restaura aquele que tem o coração quebrantado. E em toda a Bíblia existe um salmo que me chama muita atenção, Salmos de número 51, o Salmo do arrependimento. Se você está passando por um momento e não sabe como pedir perdão a Deus, ore os Salmos de número 51, pegue ele e ore ele ao Senhor. E o salmista Davi, ele vai começar a declarar. Coloca o verso de número 1 do Salmo 51. Olha como ele começa a dizer, depois de fazer tudo o que fez: Senhor, tem misericórdia de mim. E ele não diz tem misericórdia de mim porque eu sou rei, tem misericórdia de mim porque eu sou segundo o seu coração, tem misericórdia de mim porque o Senhor me ungiu, tem misericórdia de mim porque eu tenho ministério. Ele diz assim: tem misericórdia de mim por causa do teu amor. Irmãos, diante do arrependimento não adianta você colocar os seus cargos e o que Deus te deu. O Senhor, Ele quer conhecer o teu coração. E aí Ele diz: por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Davi, ele nos mostra que o arrependimento é o único caminho que pode trazer um homem e uma mulher de volta, porque a culpa, ela te afasta de Deus, mas o arrependimento, ele te traz de volta. Davi, ele é um exemplo de uma pessoa que foi imperfeita sim, mas ele foi uma pessoa quebrantada, uma pessoa que tinha o coração em Deus, uma pessoa que errou, mas entendeu: só em Deus eu posso ter misericórdia, somente em Deus eu posso ter restauração. Davi, ele caiu, só que ao contrário de muitos, ele não correu de Deus, ele correu para Deus. Acontece que quando nós caímos e erramos, nós corremos de Deus, nós fazemos como Adão, como se Deus não soubesse aonde você está, o endereço que você mora, a casa que você mora. Até se você se esconde debaixo da cama, Deus sabe que você está lá. Então, Davi, ele entendeu que não adiantava correr de Deus, porque se eu subir aos céus, eu sei que o Senhor vai estar lá. Se eu descer ao mais profundo mar, eu sei que o Senhor está lá. Se eu for nos altos montes, o Senhor está lá. Se eu fugir, o Senhor está. Se eu ficar, o Senhor está. Então para onde me ausentarei da tua presença? Então entenda algo, irmãos, não é para onde você foge, é para quem você foge, quando você precisa se arrepender. O arrependimento, ele não é uma punição. O Senhor, ele não te pune quando você se arrepende, mas Ele te ensina que é um retorno confiante à graça. O apóstolo Paulo faz, ele diz: e retorne com confiança ao trono da graça. E para nós finalizarmos, que as horas já se vão, eu gostaria de finalizar com o coração de um homem, por nome de Cristo. Mateus capítulo 1 vai apresentar Cristo sendo o Emanuel, o esperado. E o Emanuel diz: Deus em nós. Então o Senhor já estava apresentando Cristo em nós. E ter o coração de Cristo, ele mostra, Paulo, ele foi muito feliz ao escrever sobre Cristo. No livro de Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5, muito conhecido, diz: tendo em vós o mesmo Espírito, ou a mesma atitude demonstrada, ou que teve Cristo, que sendo Deus, não usou da posição de Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou e tornou-se servo até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o Pai o exaltou soberanamente, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E enquanto Jesus reina,
Caim, ele precisa se calar, Herodes, ele precisa cair, e Judas não consegue negociar, porque diante de um coração que entendeu que vale mais estar com Cristo do que negociar valores, pode tentar matar, pode tentar negociar, ele sabe, eu não abro mão da minha salvação, eu não abro mão da minha vida com Cristo, eu não abro mão do meu chamado, eu não abro mão do meu propósito, porque aquele que me chamou é fiel para cumprir aquilo que prometeu, infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Então Cristo, ele é um antídoto para todos os corações que nós falamos aqui, até mesmo para o coração de Davi, porque nós vamos ver que em Cristo nós encontramos humildade em servir. E a Bíblia, tudo que eu falei aqui não é apenas o passado revelado, não é apenas palavras ditas, não. A Bíblia nos revela até hoje quem nós somos, a Bíblia nos diz até os dias de hoje quem nós somos. Caim, Jacó, Herodes, Judas, Davi, eles vivem como reflexo de corações que ainda tentam se manifestar nos dias de hoje. Só que acima de tudo, Cristo nessa noite está nos chamando a uma vida de transformação, porque Cristo, ele não veio melhorar Caim, Cristo, ele não veio melhorar Davi, não, ele veio transformar o coração do homem. Ele não veio aqui para fazer uma versão melhorada de você, não. Ele não veio aqui para tentar fazer você melhor, não. Ele veio aqui para te transformar. E não tem como Ele governar sobre você se você não se decidir por ser transformado por Ele. Nenhum governo começa sem antes decidir pela transformação. O problema não é quem você foi, o problema é quem você está se tornando, do que você está se alimentando. Muitos estão querendo ser referência, só que ser referência, você vai precisar sentar na mesa de Nabucodonosor e não se alimentar dela. E se alimentar ou não se alimentar é decisão. E aí muitos dizem, mas eu quero ser referência na minha geração. Então muitas vezes o Senhor vai te colocar em mesas que você não vai poder parar naquela mesa. Bem-aventurado o homem que não se detém, não fica em lugares que Deus não mandou ficar. O que te torna referência diante de Cristo não são as nossas palavras. O próprio apóstolo Paulo diz, e nas minhas pregações eu não usei palavras de persuasão humana, mas antes eu tirei toda a minha sabedoria que eu poderia aplicar, para que a excelência fosse da palavra, para que nós víssemos que é um tesouro guardado em vasos de barro. Agora a pergunta é, nessa noite você está conhecendo quem te governa? Você está sendo governado por quem? Quem nessa noite tem governado a sua vida? Quem nessa noite tem governado a sua casa? Talvez você tenha percebido que você está sendo conduzido pelo coração de Caim, o ressentimento que está escondido. Ou talvez você está sendo controlado pelo coração de Jacó, que não pode ver ninguém sendo abençoado que você trapaceia para ser melhor. Talvez você está tendo o coração de Herodes, você tem medo de perder a posição, e só tem medo de perder a posição quem ainda não foi transformado por Cristo. Ou você tem o coração de Judas, que você até se aproxima de Cristo, mas não quer relacionamento com Cristo. Ou você tem o coração de Pilatos, que você se silencia diante da verdade, porque é melhor eu me silenciar do que perder os meus amigos. Ou você tem o coração de Davi, pecou, mas tem o coração quebrantado. Agora, a pergunta é, quem você vai permitir que governe o seu interior? Sabe, e nessa noite Deus está te chamando para que você venha ter o mesmo sentimento que Davi teve. O Senhor, Ele não te chama à frente do altar. Irmãos, o Senhor não te chama à frente do altar para você tentar justificar o que você fez. Quando chamam para vir à frente do altar, não vem aqui, Senhor, então eu fiz isso por causa disso, eu pequei porque isso, porque não me avisaram, porque falaram, e aí eu não sabia. Irmãos, entenda algo, quando o Senhor te chama para o altar, não é para você se justificar, é para você ser transformado. Até porque quem precisa se justificar ainda não foi justificado por Cristo. E se nós fomos justificados por Cristo, nós precisamos apenas fazer o quê? Dizer o que o salmista Davi disse no verso de número 10 dos Salmos de número 51, dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro.
Então nessa noite, talvez você está percebendo que o pecado está batendo a porta, o seu coração está endurecido, o remorso está falando mais alto do que a graça, ou que você tem caminhado com Cristo, mas você ainda não se rendeu completamente a Ele. E nessa noite eu gostaria que você se colocasse de pé, e eu gostaria que você pensasse, o que eu tenho feito para que eu seja transformado por Cristo? Sabe, nessa noite eu quero te dizer que aonde Cristo, Ele reina, todo coração perturbado perde a voz. E nessa noite eu gostaria de chamar você, que ouviu essa palavra. Irmãos, e eu vou dizer algo para você. Quando eu estava escrevendo, durante muito tempo eu vivi muitos corações que eu fui escrevendo. Mas em um momento da minha vida eu decidi ser transformado. Então nós precisamos entender, talvez você está aí, André, realmente eu estou vendo que eu estou com medo de perder aquilo que eu tenho, porque está se levantando alguém, ou eu estou querendo negociar os meus valores. Na verdade, André, eu não estou fazendo nada disso, mas tem vez que repetindo a verdade para não perder amigos. E se você deseja viver isso hoje, você precisa ser governado por Cristo, e não pelas suas emoções e pelos seus sentimentos. Então nessa noite eu gostaria de convidar você, você que pode, venha aqui à frente, você que deseja ter uma transformação, você que deseja ser transformado por Cristo. Nós estaremos adorando ao Senhor, nós estaremos glorificando ao Senhor através das canções. E aí você precisa entender que Cristo, Ele pode te transformar. E decida não querer mais ser governado por esses corações. Diga assim: Senhor, eu quero o Espírito que estava em Cristo, que mesmo Ele tendo posições e sendo Deus, Ele decidiu abrir mão de tudo isso. E eu quero dizer que existe perdão neste lugar, a restauração para a sua vida. Então eu gostaria de chamar você aqui à frente, você que ouviu essa palavra, e talvez você está resistente, irmãos. Não resista ao chamado de Cristo. Não é o André que está te chamando, não é o homem que está te chamando, não, é Cristo que te chama para o arrependimento. E eu gostaria que você não perdesse a sua atenção nem por um momento. Eu só vou para o teclado porque eu gostaria de ministrar um louvor ao seu coração, mas nesse tempo você não se perca. Eu vou até continuar falando para você não perder a atenção. Sabe por quê? Porque o maior propósito do diabo é que nós percamos a atenção daquilo que foi ministrado e não sejamos transformados. Então nessa noite entenda algo: Cristo, Ele quer te transformar. Cristo, Ele quer fazer em você o reflexo que houve também em Cristo Jesus. Vou chamar também aqui o nosso pastor, ele estará dando a continuidade aqui, mas eu gostaria que durante esse louvor, você que está aí assentado, está de pé, e decidiu pela transformação, e não aceita mais viver do jeito que você está, eu gostaria que você corresse aqui para frente, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a te mexer, ansiando oferecer algo de valor para abençoar o teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Corra pro altar nessa noite, o Senhor te chama. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu pro altar, essência és tu.
nós sabemos que há, Senhor, uma graça liberada sobre este lugar. Há, Senhor, um poder sendo liberado sobre nós. E nós te pedimos, transforme o nosso coração. Transforme, Senhor, a nossa vida. Transforme o nosso interior. Queremos ser governados pelo Teu Espírito, Senhor. O Espírito da verdade nos leve, Senhor, a esse nível de adoração. Larará, larará. Nós te pedimos, nos leve a esse nível. Larará, 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 larará. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Tu és a nossa herança. Tu és o nosso socorro. Tu és a minha porção. Tu és a minha herança. E é por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Tu és o dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, somente a ti nos eu lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro meu coração a ti. Só que Eu ouvi ainda uma mensagem essa semana que dizia assim: não tem a ver muito sobre o que você faz, mas o porquê que você faz. Deus não vai te medir pelo que você faz, mas pelas intenções pelo qual você faz. Esse pastor ainda dizia assim: tem muita gente fazendo a coisa certa com a motivação errada, e tem muita gente que Deus vai corrigir o caminho em 2026, porque está fazendo a coisa certa, a coisa errada, com a motivação certa. Isso fala de alinhamento, e alinhar o coração. O salmista ainda canta dizendo: de tudo que deve guardar o homem, guarde apenas o seu coração. Não, mas pastor, eu estou confiante, meu coração é bom. Pois bem, te diz a Bíblia, não eu: enganoso é o coração do homem. Porque um homem de Deus não segue o coração, um homem de Deus guia o seu coração. Quantas vezes nós tomamos decisões porque não, eu estou sentindo. 2025 Deus falou muito comigo,
que seria uma palavra que nós liberaríamos para a nossa igreja em 2026. Pergunta o que, pastor? Pare de andar com sentimento. Sentir, qualquer um sente frio, fome, alegria, tristeza. Mas agora nós precisamos de um coração guiados por Deus, direcionados, conduzidos pela palavra, um coração segundo a vontade do Senhor. Foi mencionado mesmo aqui sobre Davi com todos os seus erros. Davi comparado a Saul, Davi errou mais do que Saul. E eu nunca entendia, porque Deus olhava para Davi e dizia, segundo o meu coração. Até que eu entendi, não tem a ver com quantas vezes Davi errou, tem a ver com a profundidade, ouça isso, tem a ver com a profundidade do seu arrependimento. A profundidade do arrependimento de Davi determinou o quanto Davi teria do coração de Deus no seu coração. Eu queria fazer uma pergunta nessa noite e um convite. Eu não sei como você adentrou essa igreja, mas uma palavra de Deus foi liberada aos nossos corações. E eu queria conhecer se alguém entre nós que está afastado do caminho do Senhor ou ainda não é cristão. Eu quero lançar a você esse convite. O convite do que, pastor? O convite de deixar Jesus trabalhar no teu coração. O convite de você poder sair daqui hoje com Jesus no seu coração. E eu queria fazer esse convite para você. Alguém nesta noite que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Se alguém, levanta a tua mão assim para o céu. Eu quero te conhecer. Eu quero orar por você também. Alguém para Jesus hoje? Tem uma mão ali atrás. Só aplauda Jesus. Podemos convidar ele para orarmos por eles. Pronto. É os dois? É isso? É duas vidas para Jesus. Glória a Jesus. Eu queria saber se há mais alguém que gostaria de tomar essa decisão, levar Jesus para casa, no teu coração. Oh, aleluia. Ah, mais alguém? Dê um sinal assim com a tua mão. Eu quero orar com você. Eu quero lembrar para você que Jesus um dia nos confessou publicamente. Talvez para alguns seja vergonha. Eu vou lá na frente, que vergonha. Isso não é vergonha. Vergonha é você viver uma vida sem Jesus. Agora Jesus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu chamo mais uma vez, há mais uma vida para Jesus. Alguém que precisa se reconciliar com Jesus, como esse casal está entregando a vida para Jesus hoje. Dê um sinal assim com a tua mão. Eu quero te conhecer, eu quero orar por você. Há mais alguém? Se não tem, que Deus tem. Mais um casal. Isso. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. 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 Aleluia.
Há mais uma vida para Jesus. Estenda as mãos assim para o céu. Se não tem, que Deus conceda alguém uma outra oportunidade, ou ainda, se quiser, corre para frente, dá tempo. Mas eu quero orar por esses dois casais que estão aqui conosco hoje. Eu quero dizer para vocês que vieram aqui na frente: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único que pode trabalhar no nosso coração, através do poder da sua palavra, que a Bíblia diz que ela é afiada e ela vai no íntimo da alma do ser humano, aonde um bisturi de um médico não pode entrar, Jesus entra. Aonde alguém não possa conhecer o mais íntimo do coração de vocês, o meu Jesus conhece. E como foi falado do coração, que Jesus entre no coração de vocês, trazendo diante do coração de vocês algo novo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Estenda as mãos, igreja, vamos orar por eles. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te glorificar por essas 4 vidas, 2 casais na tua presença. Quero te pedir, Senhor amado, que as tuas mãos estejam, permaneçam, continue estendidas sobre a vida deles. Pai querido, celebramos por esse momento tão especial, que, Senhor amado, os teus filhos estão diante do teu altar, não só diante de uma igreja evangélica, mas diante do Cristo pregado nesta noite. Pai querido e santo e glorioso, diante do Cristo apresentado, aquele que salva, cura, transforma, batiza, leva e vai levar para o céu, Senhor amado. Eu quero apresentar a vida dos teus filhos em tuas mãos e pedir que o Senhor conduza eles, Senhor amado. Senhor, conduza eles como um fruto que venha, Senhor amado, permanecer na tua presença, para que o teu nome seja glorificado. Quero, Senhor amado, te agradecer crendo na tua vitória e te pedir, Senhor amado e santo, glorifica o teu santo nome, pelo poder do teu Filho amado Jesus Cristo na vida deles. Assim, Senhor, sendo, nós te pedimos, crendo na tua vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles irmãos que estão ao lado, dê um abraço neles, e a igreja que celebra por essas vidas, aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. A Viviane vai pegar aqui o contato de vocês. Que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Deus abençoe o presbítero André por essa palavra, todos os nossos irmãos. Rapidamente, irmãos, eu tenho alguns rápidos avisos aos nossos irmãos. Lembrando que amanhã, segunda-feira, os avisos, coloquem aqui para mim os avisos da semana. Mas lembrando aos irmãos que amanhã, segunda-feira, retorna a nossa faculdade teológica FATEB. Amém? Pastor, eu não fiz a minha inscrição, mas eu tenho vontade de conhecer. Posso te dar um conselho? Venha aqui para uma aula gratuita, venha participar aqui de uma aula, venha conhecer como tem sido as nossas aulas, é uma bênção. Essa primeira aula nós falaremos sobre o quê? Pronto, estaremos estudando o primeiro livro de Crônicas de Israel. Venha aqui estudar a palavra do Senhor, e eu creio que será uma bênção. Está aqui a nossa pastora Roseli, a Viviane ali também, que está aí para fazer inscrição. Você que quer, ainda dá tempo fazer a sua inscrição do seu curso, será uma bênção. Começa aqui às 20 horas, a partir das 19h30 horas, pastora Roseli já estará aqui, porque às vezes alguns irmãos querem chegar mais cedo, tirar algumas dúvidas bíblicas, e ela está se disponibilizando a estar mais cedo aqui conosco. Então, segunda-feira nós retornamos com a nossa faculdade teológica FATEB. Quarta-feira nós damos continuidade aqui à quarta-feira profética da palavra, irmãos. Vai estar aqui mais um servo de Deus, e nós já iniciamos, está aqui algumas cartas, já iniciamos o propósito, uma carta para Deus. Só quem já viveu as respostas de Deus num projeto como esse, numa campanha como essa, sabe o valor de entrar num trabalho como esse. Então deixa eu te dar um conselho, convida de mais 2, mais 3, nós vamos aqui, quarta-feira que vem eu estou aqui, não estava quarta-feira passada que eu estava ministrando na nossa sede, esta quarta-feira eu estou com vocês, nós vamos aqui, pastor Vazão, está orando por essas cartas, nas sextas-feiras vamos estar orando também,
vamos estar ungindo essas cartas no final, e no final desta campanha eu vou subir um monte, e lá no monte nós vamos apresentar em oração todas essas cartas. Então venha participar desse trabalho. Já está marcado conosco, vai estar aqui conosco um servo de Deus pregando a palavra do Senhor, o filho da irmã Maria vai estar aqui, vou falar porque vai ser divulgado o banner, mas estará conosco aqui pastor Fernando, ali da Assembleia de Deus, Maria Cecília, vai estar aqui pregando a palavra do Senhor, vai ser uma bênção, creio que Deus vai usar o servo de Deus. Estou aí orando para que ele traga a pastora Selma para cantar para a gente, ele está para confirmar, mas é uma bênção, vai estar ministrando a palavra do Senhor. E sexta-feira nós temos oração aqui na nossa igreja, intercessão, às 20 horas, domingo, consagração. Pronto, pessoal que vai batizar também, que vai membrar na igreja, já foi avisado a vocês, mas temos aqui a oração de renúncia, quebra de maldição, será feita também aqui na nossa igreja às 20 horas, venha, que será uma bênção. Domingo pela manhã que vem, consagração pela manhã, e à noite, no dia 25, próximo domingo, aqui às 18h30, vamos estar aqui num culto da família, e nesse culto da família nós teremos aí de celebração, batismo, aqui na Água Viva Zona Norte. Não, eu acho que eu falei desanimado, vocês não pegaram, a culpa foi minha. Nós teremos aqui, pela primeira vez na Água Viva Zona Norte, nós fazeremos o batismo local, aqui na nossa igreja. Então nós estaremos batizando algumas pessoas, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, amém, aplauda o Senhor Jesus. Gente, já foi comprado a piscina de batismo, já foi montada uma estrutura para ela, tem uma escada de adaptação para ela, tem uma rodinha, porque alguém já viu piscina móvel? A gente vai ter uma piscina móvel, que ela vai se movimentar aqui, nós vamos colocar aqui na frente, vamos batizar, será um momento de celebração, de alegria na presença do Senhor. Não perca, gente, porque será uma grande festa para nós celebrarmos, pessoas que estão morrendo para esse mundo, mas estão nascendo para Cristo Jesus, e o nome do Senhor será glorificado. Então domingo que vem, venha celebrar com o batismo, é o culto juntamente com o batismo, será uma bênção. Mas também eu quero lembrar aos irmãos aqui do seguinte: domingo que vem, batismo, no próximo domingo, dia 1º/2, primeiro domingo de fevereiro, nós vamos fazer um culto aqui denominado Domingo de Testemunho. Pastor, o que é o Domingo de Testemunho? Nós fizemos aqui o ano passado, não sei se alguns irmãos recordam, mas eu entendo o seguinte: o que é testemunho? É contar, testemunhar, divulgar o que Deus fez na tua vida. E eu gosto muito de abraçar a ideia judaica, que alguns judeus trabalham a ideia do seguinte: quando você conta para alguém o que Deus fez, você cria caminhos para que Deus repita de novo o milagre. Alguém não pegou isso aqui não? Eu estou dizendo que quando a gente conta o que Deus já fez, testemunhamos o que Deus fez, criamos caminhos para Deus repetir na vida de outra pessoa, ou na vida de quem está testemunhando, o milagre novamente também. Então ouça bem, você que tem um testemunho do céu, grande, de algo que Deus fez na tua vida, que você está agradecido. Pastora Bruna, fica de pé. Pastora Bruna, amém, fique de pé. Você vai procurar a nossa pastora, a pastora Bruna, você vai trazer para ela o seu testemunho, e nós vamos preparar aqui uma festa de testemunho, onde os irmãos vão testemunhar o que Deus vai fazer, o que Deus fez na sua vida, e vai fazer na vida daqueles que estarão aqui crendo também. Amém ou não amém? Quem tem testemunho aqui para contar, levanta a mão. Opa, temos alguns testemunhos. Agora alguém não pegou, porque daqui para o dia 1º faltam 15 dias. Deus pode fazer um milagre daqui para o dia 1º. E alguém tem um testemunho para contar. Então se prepare, porque estaremos no nosso culto de testemunho. Ainda, irmãos, marque aí na tua agenda, dia 13 e 14 de fevereiro. O que é o dia 13 e 14 de fevereiro? É a semana de carnaval no Brasil. Nessa semana de carnaval não vai ter carnaval na igreja, fique em paz,
Mas no dia 13 e 14, nós faremos um projeto que foi um virar de chave na nossa igreja o ano passado, e eu creio que esse trabalho vem para ficar, e nós pretendemos pelo menos 2 vezes no ano ou mais fazer isso aqui, que é 48 horas de jejum aqui na igreja. O que serão essas 48 horas de jejum? Nós teremos aí um momento que nós vamos vir para a igreja, a partir de um horário, e aqueles que conseguirem ficar as 48 horas, vai ficar 48 horas de jejum. Nós vamos dormir aqui na igreja, nós vamos ficar aqui na igreja. O pastor João, na última vez mesmo, ficava aqui de chinelo, uma calça aqui, tranquilo. Não subíamos aqui no altar praticamente para fazer culto, era aqui embaixo, todo mundo junto, com colchão espalhado no chão. O que é isso? Nós vamos estar em consagração ao Senhor. Aqui vai ter oração, palavra, jejum. Pastor, eu não consigo jejuar 48 horas. Pois bem, nós vamos preparar um cafezinho aqui, alguma coisa simples, para alguém que não consegue, porque precisa se alimentar. Tem gente que às vezes tem a questão da diabetes, não pode ficar muito tempo, mas vai ficar o tempo que consegue. Deixamos ali um lanchinho, mas aqueles que conseguirem ficar em jejum, em consagração, nós estaremos buscando ao Senhor. Por que estaremos fazendo esse projeto? Primeiro, porque é muito importante nós buscarmos em oração, jejum, busca ao Senhor, palavras que vão ser liberadas aqui, vamos ter momentos diversos aqui, porque depois do dia 14, 10 dias depois, dia 24 de fevereiro, começa aqui na nossa igreja a segunda edição da Semana Pentecostal. Dia 24, 25, 26, 27 e dia 28 de fevereiro, nós teremos aqui a segunda edição da Semana Pentecostal, que Deus já me deu o tema dessa Semana Pentecostal. Qual é o tema, pastor? Primeiro Epístola de João, capítulo 2, versículo de número 18. Filhinhos, já é a última hora. Nós estaremos reunidos com essa temática. Filhinhos, já é a última hora, Jesus está voltando. Nós estaremos aqui pregando a palavra do Senhor. Só tivemos aí uma rápida mudança. Vai estar conosco o pastor Pablo Arthur, ministrando a palavra do Senhor. Vai estar conosco o pastor Miss Davidson, pregando a palavra do Senhor lá de São Paulo. Vai estar conosco também o pastor Felipe, lá de São Paulo, ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações. E também conosco pastor Evanuel Olegário, pregando a palavra do Senhor aos nossos corações. Vai ser tremendo o que Deus vai fazer aqui no nosso meio. Então marque aí no seu calendário, porque gente, eu já estou imaginando a igreja de jejum e oração, Semana Pentecostal em seguida. Eu não sei você, mas eu já estou vendo gente batizada com o Espírito Santo, renovada, gente curada, saindo daqui carregada, jogada aqui no meio dessa igreja aqui, porque nós cremos, somos uma igreja pentecostal, e o poder de Deus irá e continuará se manifestando no nosso meio. Vou ainda arriscar dizer algo para você, se prepare, porque se necessário for, eu alugo cadeira se não couber isso aqui, porque Deus vai sacudir por esses dias o que o Senhor tem para fazer nesse lugar. O trabalho de Semana Pentecostal termina no dia 28 de fevereiro, que é o último dia de fevereiro. Dia 1º de março, é o primeiro domingo de março. Dia 1º de março nós iniciaremos aqui um propósito de 7 domingos, com a temática, as 7 cartas às igrejas da Ásia, no livro de Apocalipse. Já que a gente falou, filhinhos, é a última hora, nós vamos entrar falando sobre as 7 cartas às igrejas da Ásia, e nós vamos estudar escatologicamente, biblicamente, o livro do Apocalipse, e ministrando sobre cada uma dessas igrejas ao nosso coração. Há uma preparação profética para 2026, e nós estamos firmes nesse propósito, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém ou não amém? Vamos orar a Deus, vamos para os nossos lares. Gastei um bom tempo aqui com esses avisos. Vai ter banner, vai ter aviso, mas é necessário para nós se prepararmos por tudo aquilo que Deus tem para realizar em nosso meio. Pronto, pastor Everton está lembrando também, dia 31 agora, nós teremos aqui esse ano, primeiro seminário desse ano, preparatório para obreiros e líderes. Seminário preparatório para obreiros e líderes. Você que é obreiro,
Você que é líder, você que tem um desejo de ser obreiro, venha participar conosco. Será um sábado, a partir das 19 horas, estaremos aqui ministrando, ensinando o que é ser obreiro, qual é o trabalho de obreiro, e capacitando e reciclando quem já é obreiro. Amém ou não amém? Então fique atento para esses próximos avisos, estará nas nossas redes sociais e será bem divulgado, e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Vamos embora para os nossos lares, que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, te glorificamos, te exaltamos por esta noite, por tudo aquilo que o Senhor fez, tem feito e por nós o Senhor continuará fazendo. Obrigado, Senhor amado, pela vida de cada um dos teus filhos que aqui estiveram, Senhor, glorificando e exaltando o teu santo nome. Leve os teus filhos em paz para os seus lares, libere sobre eles a tua graça, a tua bênção. Te peço, Senhor amado e santo e glorioso, que o Senhor esteja conosco, para a glória do teu Filho amado Jesus Cristo, que essa semana seja uma semana de bênção, de vitória sobre a vida da tua igreja, e aqueles que creem dizem amém. Estenda suas mãos para o céu, que o grande amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, seja hoje para todo sempre. Quem recebe diz amém. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo.